Oi, pessoal, eu sou Anand Rao, editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, redes sociais e nosso portal de notícias. Tudo está passando aqui nessa tarja azul, nossos endereços, inscreva-se em nossos canais, ative as notificações. Vou botar agora a vinheta de abertura do programa e como já estava na tela aqui, nós estamos com a Regina Ferreira Caldeira. Ela é professora, escritora, contadora de histórias, enfim, a gente vai bater um papo com ela, tá? Mas deixa eu colocar a vinheta de abertura do programa. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Nosso canal tem mais de 2.000 vídeos, 2.000 vídeos entre entrevistas. Já entrevistei várias contadoras de história, já brinquei, já contei histórias, recitei poemas, toquei. Enfim, se você achar válido, faça um Pix voluntário para nós, porque o que está bancando o nosso grupo de comunicação é o meu salário. Você entende? Então, faça um Pix voluntário se você achar válido. Agora um anúncio sobre nossos canais. Eu sempre peço para nossos entrevistados enviarem umas 10 linhas, e a Regina me enviou o seguinte: Regina Ferreira Caldeira, ela é casada, mãe de 4 filhos, olha aí, professora, contadora de histórias, mediadora de leitura. Essa vai ser legal, a gente vai conversar sobre isso, e escritora. Entre 32 anos na área da educação, 10 anos em revitalização e reinauguração de bibliotecas. Aqui em Brasília, a biblioteca demonstrativa do INL foi reinaugurada de primeiro mundo há um mês. Incrível. Homenagem à minha querida Conceição, que já faleceu. Tem o nome dela, a biblioteca. E com projetos de leitura, com propostas de conquistar leitores adormecidos na escola e tornar o ambiente literário um espaço ativo e prazeroso para alunos e professores.
com concurso literário, chá, espaço de sensibilidade, teatro, empréstimos, oficina de gêneros, textuais e apresentações e premiações. Eu sou Anand Rao, eu tenho 20 livros publicados, prefácio de Caetano Veloso, Rolando Boldrin, sou músico, já musiquei inúmeros escritores, tenho 50 CDs lançados, participei de vários movimentos, da poesia marginal, lá pelos anos de 80, por aí, você entende? Então, estou dentro da área arte e cultura há muito tempo, assessorei senadores da República por 40 anos. Então é isso. Estou a 1.000 por hora e vou colocar agora ela na tela junto comigo para que a gente possa bater esse papo. Oi, tudo bom, Regina? Desmuta seu microfone para mim. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, falar de literatura, falar de arte é sempre uma alegria. Perfeito, Regina. Agora eu anotei aqui algumas coisas, aí eu vou fazer uma brincadeira. Vou contar uma história para vocês. O presidente entrou nervoso. Os ex-presidentes sentados na primeira fileira observavam o presidente tenso. E a posse veio. A posse do presidente que iria coordenar as eleições que vão se realizar. Na posse, ele lê seu discurso e, atento a todos os olhares, por meia hora, defende a democracia. O presidente se retira e os outros presidentes ficam absurdos. Eu usei uma técnica onde eu utilizei o diafragma, utilizei variação tonal, vocal. Eu posso falar assim, eu te amo, ou então, eu te amo, ou então, eu te amo, ou então, eu te amo. Então, eu estou utilizando várias técnicas para mostrar para você o que eu, que não conto histórias, nunca contei, nem coisa nenhuma, você entende, faria. Agora vamos ver o que uma profissional, uma pessoa que conta histórias, uma contadora de histórias, qual é a técnica que ela utiliza para que você que está assistindo o programa e quer virar um contador de histórias possa participar dessa galera que conta histórias. Regina, fala um pouco para mim sobre contar histórias. Bom, a contação de história, ela é um atrativo primordial, né? Porque justamente a era que vivemos agora, o tempo que estamos passando e vivendo com nossos alunos, principalmente nas escolas, né? Estamos numa área muito tecnológica, né? Muito voltado para uma coisa fácil e com o teclado na mão, né? Com a tecla na mão, celular na mão, tudo muito fácil, e a leitura, muitas vezes, fica em segundo plano. Então, o que a gente faz nas escolas? Buscamos, através da contação de história, fazer com que esse leitor entre, né, no espaço biblioteca, no espaço leitura, e se encante também com o folhear de um livro, com as letras, com a poesia, com um conto, com a crônica, né, com a piada. Então, assim, é um encantamento que nós fazemos, né, nas escolas para buscar o nosso leitor, atrair o nosso leitor e levar ele a perceber, né, que através daquela contação ele está entrando no mundo da leitura, né? E que ele pode desvendar essa leitura também no prazer de ler, né? E depois está também fazendo essa representação através de uma contação de história, né? Fazemos oficina para que o aluno também tenha esse prazer de contar aquela história que ele gostou, ou até a sua própria história, que muitas vezes começa a passar, né? Depois que ele se encanta pelo prazer de leitura, né? Pela essa prática de estar na biblioteca, ele passa a perceber que ele também é um contador, ele também tem a sua história, e ele pode participar desse mundo e vivenciar essa literatura na própria pele, né? Perfeito. A contação, enfim, o ato de contar histórias, ele é desenvolvido. Eu sei que existe para crianças, mas existe também para adolescentes, adultos, tudo. Como é que é? Me conta um pouco sobre o público. Sim, a história, para ela ser contada, ela não precisa necessariamente só para criança. Tem as histórias que são próprias para bebês,
né? Tem as técnicas apropriadas, né? Apropriadas para atender cada público, né? Um público que ele é já adolescente requer um outro tipo de contação, né? Uma contação que tenha também o gênero que seja atrativo para a idade deles, né? E também a contação apropriada, que não é muitas vezes a mesma que usamos para criança de educação infantil, de Fundamental 1, né? Porque é um público que ele requer uma atenção diferenciada, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente pode contar uma história para o bebê através de uma canção, né? Você vai cantar e através dali você já conta a história emendando na canção. Já eu não vou usar essa mesma técnica num adolescente, porque não vai atender, né? Muitas vezes a gente faz uma contação, vamos supor, no estilo de novela, né? Contando por partes, para que ele crie aquela intriga, né? De saber o que vai acontecer. Então, você vai contando por partes, você procura uma narrativa que atenda às necessidades dele, que ele é um pouco mais ansioso, quer uma coisa mais imediata. Então, às vezes, também fazemos uma contação que ele mesmo começa uma contação que ele finaliza aquela história, então aquilo vai atrair muito mais ele, né, do que, vamos supor, uma história que foi contada para um bebê, que foi contado com uma canção, né, com um material mais específico, mais colorido. Um adolescente já não vai atrair com esse tipo de material, né? E também podemos contar para o idoso, né? Com uma leitura mediada, e que você comentou aí sobre a mediação de leitura, entra aí na contação de história também. Você vai estar buscando atender esse tipo de público, né? Com uma leitura que seja um conto que vá atrair a atenção dele, né? Feito com tonalidade, como você exemplificou aí também. Tem toda uma demanda, né, de como fazer essa contação para que ela se torne uma coisa atrativa e não cansativa. E é muito interessante porque eu tive essa experiência há poucos dias. Numa roda de conversa, eu peguei um livro que tem um conto meu, que foi publicado agora, e comecei a ler. E nesse grupo só tinha senhoras. E quando termino de ler a história, com a tonalização adequada, né, com todo o detalhe que a história apresentava, né, e depois que eu terminei a contação, elas pediram, conta outra. Ficou tão gostoso de ouvir, né? E às vezes nós precisamos isso, simplesmente uma contação de maneira, entonação certa, né? Com a fala já rebuscado, por exemplo, um conto nordestino que busca um pouco dessa fala, né? Isso atrai as pessoas, né? Então, a contação ela tem que ser feita de acordo mesmo com a idade e com aquela demanda que a pessoa está, né, exigindo. Cada público demanda um tipo de literatura e um tipo de contação, que pode estar usando adereços, né, bonecos, até tem sombrinhas que a gente coloca, né, os bonecos, os personagens. Então, tem vários tipos de técnicas que a gente utiliza com músicas, e cada demanda vai para um tipo de público. Se bem que os idosos, as pessoas mais, assim, de segunda, terceira idade, né, 50, 60, eles gostam também de música, gostam muito. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a terceira ou segunda idade. Eu tenho 60, eu estou em qual idade? Ai, ai, isso não é uma definição, né, estudada, né? A gente geralmente fala isso para poder não falar assim, você não está ainda na idade especial, que é 80, então, né? Mas você também não é mais um adolescente, né? A gente Entendo. joga em segunda idade para brincar, né, com o E contexto, mas uma seria coisa segunda que, idade, né? uma coisa que me incomoda, eu às vezes vou ver minha mãe tem 92 anos. E aí, quando eu vou ver minha mãe, às vezes eu vejo minha irmã e minha prima falando com ela como se ela fosse assim uma criança, uma pessoa assim, olha, minha tia, tudo vai dar certo e não sei o quê. E eu gosto mais de conversar com ela como se ela estivesse na ativa, como se ela ainda fosse professora da universidade e tal. Por quê? Porque eu vi Barbosa Lima Sobrinho, morreu com cento e poucos anos escrevendo textos, debates e tal. Oscar Niemeyer, você entende? A 1000 por hora sempre. Vinícius, quando faleceu, você está entendendo? Estava a 1000 por hora fazendo show, tomando uísque e tal, não sei o quê. E eu, por exemplo, gostaria, eu escrevo todos os dias, participo, faço entrevistas, 1000 coisas, quando às vezes as pessoas chegam e falam,
tudo bom? O senhor pode sentar aqui na sua cadeira de idoso e tal, que está reservado. Eu adoro, eu sou um farrista, né? Porque eu sou músico, eu sou artista, e todo artista é muito, vamos dizer assim, excêntrico, essas coisas todas. Mas eu queria saber de você se eu devo me portar na sua visão, eu queria saber a sua visão, com a minha mãe assim, oi mãe, tudo bom mãe? Mãe, a sua perna hoje vai melhorar, as suas dores nas costas também. Ô mãe, a senhora está tão lindinha e tal. Eu não consigo. Eu gosto de chegar e falar: ô mãe, tudo bom? Vamos embora, mãe. Pô, eu queria levar a senhora ali para um resort. Aí ela diz assim: ah, meu filho. Ela tem uma ligação maior com minha irmã. Aí ela diz assim: meu filho, eu já estou idosa. Eu falo: que nada, mãe, vamos embora, vamos num café, vamos não sei. Eu não gosto daquela coisa, eu não sei fazer aquela coisa de tratar a minha mãe como se fosse assim uma pessoa que está quase sei lá o quê. Você está entendendo? Eu não acho, eu acho que ela está a 1.000 por hora, ela tem a conta dela, ela tem a vida dela, 92 anos, e eu não sinto que ela não esteja lúcida, sei lá, qualquer coisa nessa área. Queria saber de você o seguinte: é errado isso que eu faço? Porque eu noto, eu tenho uma tia que tem 94 anos, ela gosta sempre que a gente trate ela como se fosse assim, que ela está. Dizem que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando criança. É isso mesmo? Me conta isso. Aí é uma questão mais de opinião, né? Porque assim, eu acho que a sua mãe, ela vai se identificar com cada um com o formato que aquele mesmo já a trata, né? Por exemplo, a sua irmã já trata melindrosamente, né, dengosamente, ela já se adequa a isso. Mas você não deve mudar o seu jeito de tratá-la, porque eu não sou nenhuma psicóloga, nenhuma formada na área para falar, mas se você pergunta a minha opinião de como tratá-la, eu te diria que você deve tratar conforme você trata. E até eu acho que ela se sente bem assim, né? Porque é igual você falou aí, a questão dela estar na ativa. Se você trata ela como um bebê, como uma coisinha que ainda está engatinhando e tal, não vai, ela vai se sentir como ela está sendo tratada. Se você já trata ela, mãe, vamos ali num café, lá a gente vai ler algumas poesias e tal, eu acho que isso vai levantar ela, vai fazer ela pensar assim, nossa, eu preciso ir, isso é interessante. E se ela experimentar, de repente, ela vai se sentir até melhor do que ser tratada assim tão melindrosamente, né? Porque é uma questão de desqualificar coisas que ela tem, qualidades que ela tem. Eu falo isso porque eu tenho pessoas de 83 anos, de 84 anos, que quando a gente chega lá, que vai conversar igual para igual, sem ser diminutivo, sem ser essa coisa melindrosa, elas se sentem melhor, né? E Legal. até mesmo essa questão de, não, vamos lá na cafeteria, porque hoje eu quero ouvir algumas histórias suas. Eu converso muito nessa linha com a minha mãe e com a minha sogra, né? Vamos ali contar. E aí, lá em Minas, como que foi que aconteceu aquela vez que você contou tal caso? Aí elas vão e se acham o máximo, porque ali elas estão expondo coisas que são da história delas, né? E não está no Perfeito. diminutivo, não está aquela coisa melosa, né? Mas com a sua irmã, ela deve se sentir bem, porque já é um hábito dela, né? Mas eu acho que você Legal. pode continuar. Olha só, agora eu vi já mediações quando eu participei de congressos de literatura. Você tinha numa mesa lá o mediador, que ele, agora essa palavra é sua e tal, essa coisa toda. Mediadora de leitura. Me explica um pouco o que é essa atividade e tal, que eu fiquei meio perdido na hora que eu li as 10 linhas, o briefing que você me mandou. A questão do mediador de leitura, tem esse mediador, conforme você falou aí, né? Que ele vai estar ali interligando uma situação. E o mediador seria mais ou menos isso, só que é aquela ligação entre o leitor e a história, entre o leitor e aquela literatura que já vai estar, no caso, o mediador, ele já proporciona a leitura adequada àquele público que ele vai atender. Aquela pessoa, aquela criança ou aquele adolescente. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui que eu já trabalhei, né? Eu agora estava trabalhando na escola bilíngue de Taguatinga, a primeira escola de Libras de Brasília, né? Eu não sei se você já sabe que ela existe aqui em Taguatinga, essa escola. Então, lá eu tinha público ouvinte
e público surdo. E como? Como que a gente vai, né, conquistar esse leitor surdo? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho, mediar esse trabalho para atender ele. Atender ele na língua dele, de Libras, atender ele de forma visual, porque é o que mais vai conquistar, é ele entender o que está sendo contado naquela história. Então, ali, uma dramatização de uma história, isso tudo faz parte de uma mediação. Igual quando eu vou atender um bebê, né? Muitas vezes você vai contar uma história para um bebê, então você vai mediar aquela história, ela toda cantada. Você vai estar atendendo o leitor de acordo com a necessidade dele. Você vai ser a chave para que aquele leitor seja conquistado, né? Através da sua mediação. Então, você tem que achar a história adequada, literatura adequada, recursos também apropriados para atender aquele leitor. Porque você não pode perder essa oportunidade de conquistar esse leitor. Bacana, Regina. Agora, eu sou um escritor, mas na área da poesia, contos, crônicas, e eu digo sempre nas minhas entrevistas que 70% do meu trabalho de escritor é estudando a técnica, o estilo, enfim, onde eu quero militar, e 30% é inspiração. Então, agora eu vou começar a conversar com a escritora Regina. Eu queria saber da técnica que ela utiliza na arte da escrita. Eu utilizo 70% de técnica quando eu quero escrever uma aldrabia, aí eu vou estudar um pouco de aldrabia. Soneto, vou estudar soneto. Um haikai, vou estudar um haikai. Agora, quando eu quero verso livre, eu tenho feito o meu trabalho agora todo pautado, perdão, essas imagens aqui no meu rosto, é porque eu estou de frente para o pôr do sol. Então, uma energia boa do pôr do sol e tal, mas fica refletindo. Então, eu agora estou escrevendo da seguinte forma: eu não publico mais livros, que eu já publiquei muita coisa e tal. Eu estou publicando no Instagram. Os meus poemas são poemas concisos, pequenos, com imagens, para poder perceber o leitor mais jovem e tal. Algumas pessoas mais idosas da minha geração me criticam, porque eu não estou mais publicando os livros e tal, mas eu acho que eu enchi o saco, não tenho mais vontade de publicar livro, essas coisas todas. Queria saber de você sobre a arte da escrita para Regina. Qual a técnica, se não, se é só sentimento, se é a explosão e tal. Fale tudo aí. Pois é, a questão da escrita é uma coisa que desde pequena, né, estudante... Regina, só um favor, o pessoal está me lembrando aqui que eu tenho que pedir para você que está assistindo essa live que se inscreva no canal, ative as notificações, porque o algoritmo do YouTube vai ajudar a Regina e eu nós sermos mais conhecidos. Se tem muita gente aí no canal, se inscreve, ative as notificações. Eu vou pedir também para os amigos da Regina, os admiradores da Regina, que distribuam esse vídeo, porque aí o algoritmo do YouTube entende que tem conteúdo, que tem coisas a dizer. Você não entra aqui só para dizer: Regina, você é linda, tchau. Você está entendendo? Não, isso não. Não faça isso, porque o algoritmo entende que o nosso conteúdo é fraco. Entendeu? Então, fique mais... nós temos já 23 minutos, enfim, é importante você ficar mais da metade do programa. Regina, então, a arte de escrever. Então, na verdade, era um sonho, né, escrever, porque sempre, assim, desde pequena, tinha aquela facilidade de escrever poesias e tudo, mas, para mim, escritor estava uma coisa muito distante, uma coisa que eu nunca iria alcançar. Quando eu fui trabalhar nas escolas, na área da biblioteca, eu passei a contar histórias para os meus alunos, né? Muitas vezes, atendendo eles lá, eu colocava a história dentro de um livro e eu contava a história. Quando terminava o atendimento, eles iriam pegar o livro que eles escolhessem na área para levar para casa. E muitas vezes os meninos vinham atrás de mim: eu quero o livro que você contou hoje. Eu quero esse livro. E aí eu ficava, né? Eu tinha que falar a verdade para eles. Aí eu abri e falava: essa história foi eu que escrevi. Aí, né? Ah, não, professora, né? E fui guardando isso muitas vezes, e com o passar do tempo eu tinha alguns textos guardados. Gosto muito de poesia, sou poetisa também, já estou na 9ª antologia com poesias, que gosto, me identifico muito. Então, aí, a partir da pandemia, eu pensei em publicar, né?
E aí eu entrei nesse sonho, né? Apostei nesse sonho e tenho tido uma experiência muito gostosa, tenho tido uma resposta muito boa dos leitores. E como você também, eu estou também estudando, né? Como fazer o melhor, né? Para mim tá assim, 60% de aprendizagem. E estou aí participando de algumas coisas, já tenho 2 histórias autorais, né? Que são histórias de literatura infantil, né? E são narrativas poéticas. E tenho 2 contos, um é prefaciado pelo Celso Sisto, né, coletâneas, e tenho já o resto em antologias, que são poesias que eu gosto muito também, me identifico muito. E tenho me sentido muito bem com a escrita, porque assim eu vejo que é uma coisa possível para mim, e há alguns momentos que eu tenho ido fazer lançamento nas escolas, tenho colocado isso para os meus ex-alunos, né? Que isso é possível também para eles, né? E eles têm tido, assim, aquela questão, né? Eu também posso publicar. Eu tenho falado muito com eles que eles também têm essa capacidade, têm podem ter essa experiência, né? Porque a partir do momento que a gente pensa que é possível, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Não é uma coisa Perfeito. que é aleatório, é feito um estudo, é feito um trabalho, né? Muitas vezes eu fico assim pensando, será que esse texto tá bom? Pergunto, faço uma enquete na família, né? Para ver a opinião, né? E assim, tenho tido um resultado muito bom com os leitores, porque o meu objetivo é esse. Que o livro chegue ao leitor, que ele tenha o prazer da leitura e que ele me passe essa resposta, né? Se aquela história está, né, uma história agradável, uma história boa, se tem interesse em também, a partir daí também, aventurar-se, né, numa escrita. Então, tem sido uma coisa muito positiva para mim. Perfeito, Regina. Ó, pessoal, só para dizer para você que na descrição aqui no YouTube vamos ter todos os endereços da Regina que ela me autorizar a colocar, ela vai mandar para o meu assessor, vou colocar ele em contato com o meu assessor, Fernando Araújo, e aí nós vamos publicar tudo. Sei lá o que ela vai autorizar, né? A gente de publicar, e aí nós vamos publicar aqui na descrição, então fica tranquilo, tudo isso que ela falou, você está afim de ler, você entende o material da Regina, vai ter um jeito aqui que a gente vai colocar na descrição. Bom, eu fui outro dia fui fazer umas compras, acho ali na 506 Sul, que é a nossa sede também em Brasília e tudo, e lá o Marcos Linhares, que é ex-presidente do sindicato, ele falou assim, Anand, cara, a gente reativou há um mês atrás, foi inaugurado de novo a biblioteca demonstrativa, acho que era do INL antigamente, mas o nome hoje é da Conceição, querida Conceição, que eu sinto a maior saudade dela. A gente era super amigo e tal, infelizmente ela já faleceu. Eu entrei na biblioteca e fiquei encantado e falei para o Marcos. E aí a Regina talvez vá discordar de mim, vá dizer que eu estou sendo muito pessimista, mas eu falei para o Marcos, isso aqui é primeiro mundo, Marcos. O pessoal vai estragar isso em 2 minutos. Você está entendendo? Por exemplo, a geladeira aqui, tem uma geladeira para a gente botar o nosso lanche. Isso aí daqui a pouco tem uma pichação em prol não sei de quê, você está entendendo e tal. E as pessoas que estão trabalhando ainda está um pouco deficitário, porque abriu há um mês, reabriu há um mês depois de muita luta, muitos anos de luta, ficou fechado anos a fio. A Conceição, onde ela estiver, devia estar muito braba. Você entende? Aí o Marcos, quando foi presidente, fez gestão lá no Ministério, foi atrás e tal, e reabriu. E ele está sendo organizador até de eventos lá dentro da biblioteca, leitura de pessoas, não sei o que, algumas coisas assim. Bom, o que eu queria perguntar para ti é o seguinte, eu acho que a biblioteca lá, se ela não tiver com corpo funcional, intenso, para impedir que as pessoas comecem a rabiscar naquelas carteiras e tal, porque o Brasil é muito ligado, beleza, todo mundo tem que lutar pelas suas liberdades e tal, mas eu vejo aqui, por exemplo, às vezes tem pichação aí na cidade que eu não entendo nada. Você entende? Já vi uma série de filmes sobre pichação, mas, pô, se você faz um poema, uma coisa, mas você botar um negócio assim, você está entendendo? E aí eu tomara que a biblioteca registra, porque, pessoal, você que está assistindo, dê um pulo lá que é de primeiríssimo mundo. Primeiro mundo mesmo. Você está entendendo? Tem até internet disponível, tudo. Queria que você falasse agora da sua atuação na revitalização e inauguração de bibliotecas. A palavra é sua, Regina. Pois é,
Acho muito interessante essa biblioteca ter sido reinaugurada. Eu fui uma aluna que saía da Ceilândia para estudar lá, muitas e muitas vezes. Então, assim, era assim uma coisa horrível a gente saber que a biblioteca, que a gente falava em ML também, né, estava parada, né, durante muito tempo. Então, muito bom saber, né, ficamos sabendo que a biblioteca foi reinaugurada. E eu vejo nisso uma profunda importância, porque as bibliotecas das escolas, muitas vezes, tinham o espaço, mas geralmente era um depósito. E eu tive essa oportunidade de, estando, claro, 2 vezes eu estava em direção, né, eu consegui fazer a inauguração de uma biblioteca, né, que fica aqui em Vicente Pires, a Escola Classe 2 de Vicente Pires. Eu só saí da direção já deixando a biblioteca com nome, espaço e com a pré-organização, porque a biblioteca, para ficar boa, ela precisa de muito tempo. Não é como essa daí que já está com tudo de primeiro mundo, né? E as escolas têm essa necessidade de ter a biblioteca, porque é um espaço de valorização, né, do conhecimento, muito importante. E depois eu estive em outra escola que estava com a biblioteca desmontada também, Escola Classe 15 de Taguatinga, e a gente trabalhou enquanto direção para deixar a biblioteca funcionando e ativa, participante, com os alunos frequentando, utilizando, escolhendo o livro, fazendo projetos e tudo. E depois eu estive também, fui para a escola bilíngue, como acabei de te falar. Lá a biblioteca também estava inativa durante um tempo, né, com espaço funcionando reforço, outras coisas e tal. Mas aí eu fiz a proposta na escola de revitalizar, inaugurar novamente a biblioteca para que ela funcionasse em pleno vapor para os alunos utilizarem a biblioteca, que ela não fosse um espaço de castigo, de fazer dever. E aí a direção topou a ideia e durante 8 anos aconteceu vários projetos lindíssimos na escola, com espaço de sensibilização, porque os meninos, como eu acabei de te falar, alunos surdos também. Então, a gente tinha que estar com esse olhar atento para atender o ouvinte e o aluno surdo, que também precisa e tem necessidade desse espaço literário na vida deles. Então, assim, essa revitalização ela é muito importante. Hoje a gente tem muitas escolas funcionando, porque os professores readaptados assumiram, né? Tomaram conta, tomaram a frente de projetos para atender os alunos, né? O ideal seria, claro, bibliotecário em cada escola, né? A gente tem lutado com isso, né? Durante o tempo que eu estive aí, acompanhando o trabalho, né? Do pessoal que acompanha as bibliotecas nas regionais, e temos buscado essa questão, né? Mas, enquanto isso não vem, o professor é aquele que não fica parado, que busca atender o aluno, fazer com que a escola seja uma roda viva, e nós sabemos do valor da literatura, né? O livro nos aproxima, né? Nos dá momentos, nos dá história, nos dá reflexão. Com o livro, nós experimentamos lugares, sabores, sonhos, conhecimento, e se não tiver a biblioteca na escola, tudo isso fica parado. Então, a importância da biblioteca está em todo esse movimento. E durante esse tempo a gente teve o atendimento acontecendo, todas as questões de chá literários, premiações, leitura por prazer, porque a leitura não tem que sempre ser um didatismo, uma cobrança, né? Ela tem que ser um entretenimento também. Eu tenho que escolher porque eu quero ler essa história que fala do Perfeito. ovo, que fala da mágica, né? Eu tenho que ter esse prazer de escolher o que eu gosto. Então, a gente trabalhou muito com essa linha, né? De atender os alunos nesse formato. Eu tive uma amiga que me acompanhou nesse projeto desses últimos anos, que também trabalhamos juntos, porque é muito ruim trabalhar sozinho. Então, a minha amiga Ritinha me acompanhou nesses projetos aí, e a gente fez, assim, coisas incríveis, e deixamos, assim, o trabalho agora com outras pessoas que estão também fazendo esse trabalho lindo de não deixar a biblioteca da escola morrer, né? Perfeito. Olha só, pessoal, tem um coaching na internet aí, o Jerônimo Temel. E ele disse assim: você quer gostar de ler? Faz algumas coisas. Primeiro, define aquilo que você está vivenciando. Se você, enfim, não está fazendo um curso na escola nem nada, define aquilo que você está a fim de ler. Por exemplo, no meu caso, hoje eu gosto muito de ler sobre técnicas para melhor desenvolver o canal que a gente está transmitindo aqui no YouTube.
Então eu leio muito material sobre o YouTube. Segundo, você prepara o seu ambiente. Aí ele diz que ele, no caso dele, né, ele bota um café, aí ele senta num lugar silencioso, aí ele simplesmente começa a ler através de um tablet ou do livro mesmo e tal, mil coisas. Por que ele diz que você tem que preparar o ambiente? Aí ele cita o seguinte: quando você vai ver o jogo de futebol do seu time, você não veste a camisa do seu time? Você não senta na frente da televisão, numa cadeira, ou no chão, ou com um amigo? Você não preparou o ambiente? Então prepara o ambiente para você ler dentro da sua casa, aonde você quiser. Enfim, às vezes é embaixo de uma árvore, às vezes eu não sei onde é. Na biblioteca, como Regina falou, né? Tantos lugares pode ser, mas leia. Leia, pô, leia. Isso é fundamental para você, para enriquecer. Você vai se tornar uma pessoa muito menos passível de ser dominada por ideias aí. Você entende, de pessoas às vezes que querem dominar você. Tem um músico que fala: e vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não é isso? Então, cuidado, leia, porque aí você vai questionar mais. Regina, eu vou me despedir da seguinte forma, dizendo que eu virei um admirador seu, sabe, que foi uma delícia esse bate-papo. Temos aí 36 minutos de programa, mas no final, sempre eu falo para o meu entrevistado, para que ele não saia da entrevista, já fiz 5.000 entrevistas, que ele não saia e diga assim: ah, ele me cortou a palavra. Ah, eu devia ter falado isso. Ah, eu devia ter falado aquilo. Aí, eu queria que você falasse na sua despedida o que você quiser. O que você quiser. O que você lembrar. Às vezes você veio para falar de um tema, de um negócio, uma coisa específica e tal, e nunca eu quero saber que você chegou para um amigo seu e falou: ele me cortou a palavra. Isso aqui é impossível aqui, tá? Fale o que você desejar e muito obrigado por você prestigiar o grupo de comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, não é? Que é a TV Cultura Alternativa hospedada no YouTube, número 1 no Google, basta você botar Cultura Alternativa, a gente é número 1 com o nosso portal de notícias, número 1 com nossa TV, frente a milhões de resultados. Se você tiver no seu computador, ou no seu notebook, ou no seu celular, você tem 2 linhas embaixo, tem assim: aproximadamente tantos milhões de resultados com a expressão cultura alternativa. Você vai ver que é um monte. E a gente é número 1, número 2, número 3 e número 5. Com nossas redes sociais, nosso portal de notícias, praticamente há 5 anos a gente está em primeiro lugar no Google Brasil. Agora, Regina, a palavra é sua para falar o que desejar. Eu queria agradecer essa oportunidade, porque falar de literatura é falar de arte, né? É falar de escrita, de linguagem e do que somos e do que seremos, porque as nossas histórias é que nos falam que povo somos, que povos fomos e que povo seremos. E que a leitura seja, sim, uma prática para as pessoas no dia a dia, né? Que não nos distanciemos, né? Com a tanta tecnologia, não nos distanciemos das leituras, né? Dos livros, das coisas que nos fazem entrar, né? Em outro mundo, em outras experiências, e que não podemos, assim, deixar, né? Negligenciar essa oportunidade do aluno de experimentar, né? Os textos literários nas escolas, né? Estou aí, também tenho Instagram, vou passar tudo para vocês, e quero sim que as pessoas sigam o meu trabalho. Pode falar aí, Regina. Meu Fala Instagram aí. é Regina FC Poesia, e eu sempre estou aí colocando alguma coisa que eu publiquei, e estou sempre colocando também alguma coisa que eu for fazer, algum evento que tenha contação de história, no piquenique, numa praça, numa história. Onde tem 1, 2 ouvindo a história, já para mim já está o suficiente. Já estamos passando para frente o que aprendemos. E quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal também. Perfeito, ó, pessoal, segue aí a Regina, vai estar aqui na descrição, se você ainda, pô, ela falou muito rápido e tal, vai estar aqui na descrição. Entra na descrição, copia, cola, vai, entra em contato com ela, segue ela, fala com ela, enfim, tá aí ela a 1000 por hora. Será que a Regina precisou dizer que ela é empoderada aqui na entrevista? Não, porque ela é. Você entende? Ela tá a 1000 por hora, fazendo 1000 coisas. E, inclusive, eu li aqui para você, né? Ela é mãe de 4 filhos, ou seja, pô, caramba, tá 1000 por hora, o tempo todo 1000 coisas para fazer. Regina, obrigado, muito obrigado. Obrigada. Agora eu vou entrar na tela
inteirinho. Peço que você mute o microfone. Muito obrigado. Tchau. Tá? Pessoal, então olha só. A TV Cultura Alternativa está aberta para você, pô. Para você, professora, para você, estudante. Vem aqui, vem conversar com a gente. Aqui embaixo tá meu WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo ou com o Fernando Araújo, que é meu assessor. Tamo juntos, pô. A gente quer divulgar você, suas ideias, suas concepções, mil coisas, tá? Meu nome é Anand Rao. Eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa número 1 no Google, Portal Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, na internet, nosso site. Vai ter uma matéria sobre a Regina lá no nosso site. Nós temos nossa TV, está passando aqui, você está assistindo, e nós temos as redes sociais, @cultura_alternativa no Instagram e Portal Cultura Alternativa. Você bota lá, facebook.com/Portal Cultura Alternativa. Tamo juntos, tá? Agora eu vou botar os anúncios para você se inscrever nos nossos veículos. Perfeito. Agora, durante a pandemia, a gente perdeu uns patrocinadores. E o meu salário é que está bancando tudo isso que eu acabei de falar para você. Se você puder, desejar, faça um Pix de qualquer valor. Qualquer valor para nós já ajuda. Está aqui nosso Pix. Agora, por fim, a vinheta que eu fiz. Eu sou músico, né? Além de jornalista, tá aí a vinheta que eu fiz. Valeu, tchau. Se você está assistindo de manhã, excelente dia para você. De tarde, excelente noite. De noite, excelente madrugada. De madrugada, aí, excelente manhã, dia, tarde, noite. Enfim, vai lá, tá? Abraço. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. É a sua TV.